Cláusula alterada por e-mail tem validade? Será que realmente as partes podem alterar uma cláusula de um contrato que foi assinado no papel, num documento digital e posteriormente vai ser alterado meramente por um e-mail, por uma mensagem trocada até mesmo por WhatsApp? Será que isso é possível? Nosso papo com a doutorista de hoje é sobre esse assunto tão interessante, em especial nessa era digital. Mas antes de adentrarmos nele, você já sabe, inscreva-se aqui no canal, curta esse vídeo, deixe seu comentário para saber que você está gostando das aulas por aqui. E mais do que isso, deixe a sua sugestão de próximo tema para continuarmos nossa conversa. Combinado? Então, bora lá. Quando falamos em cláusulas alteradas, vejam que é muito comum termos uma cláusula padrão nos instrumentos, determinando que eventual alteração só será válida por meio de aditivo assinado entre as partes, aditivo escrito assinado entre as partes ou algum documento formal para isso. A grande questão é que quando falamos em liberdade contratual, e mais, quando a rotina das partes sobressai aquele instrumento, essa alteração por e-mail, por uma mensagem WhatsApp, pode sim acabar tendo validade e eficácia sobre elas. Só que como que a gente consegue isso? Primeiro de tudo, um instrumento em, em geral, ele tem essa cláusula falando que qualquer alteração só se dá formalizada por aditivo assinado entre as partes pelo mesmo meio que se deu ali a constituição do instrumento original. Isso por si só é válido? Com toda certeza. E deveria ser a regra. A grande questão é que muitos contratos não têm uma boa gestão, ou ainda, em uma situação especial, de uma urgência, de dinamicidade da operação, não tem como você ficar burocratizando certos detalhes, eles preferiram, no calor do momento, na agilidade do momento, mandar por e-mail, mandar por WhatsApp para pelo menos pegar o ok da parte para depois vir a formalizar. Só que depois esqueceu de formalizar e ficou aquele ok no e-mail, ou de acordo no e-mail, concordo, confirmo, enfim, tem que ser um termo ali que concorde com a situação. E isso depois, para gerar os efeitos, como que a gente consegue isso? Comprovando que, ainda que não tenha se seguido a forma prevista no instrumento original, as partes, durante a rotina dessa operação, começaram a aplicar então essa alteração feita por WhatsApp ou por e-mail. Então, se você consegue comprovar que a rotina daquela operação, que os costumes daquela operação, que, por exemplo, a entrega e o recebimento de produtos, que a prestação daquele serviço, ele passou-se a ser diferente após aquela alteração feita por e-mail, WhatsApp, então você teve sim uma alteração tácita daquele contrato, de modo que ainda que não houve a formalização por escrito por um instrumento como aquele original, você teve uma alteração que houve um acordo entre as partes, verbal ou de forma mais informal, mas que elas aplicaram diretamente na operação, então terá toda a eficácia para que produza os efeitos esperados entre as partes. Não pode depois uma meramente dizer, ah, eu não sabia, ou eu não concordei, ou não foi alterado pelos mesmos meios, então não vale. Vejam que aqui nós podemos ter uma má fé nesse sentido, mas venire contra factum próprio, ou seja, você não pode meramente agir de um modo, e aí você age desse modo, reiteradamente, e de repente você fala contra o próprio modo que você agiu. Não, não tá certo. Mas você vem agindo desse modo durante todo esse tempo. Como que agora você fala que não tá certo, se você esteve de acordo até esse momento? Vejam que aqui os princípios do direito contratual, eles são aplicados fortemente e da melhor forma possível para proteger aquela parte que de boa fé deu a continuidade na operação com aquela alteração, acreditando que a outra também, assim, de boa fé, manteria essa negociação. Laura, então quer dizer que não vale de nada aquela cláusula que eu coloquei? Vale, com certeza vale. E ela vai ajudar no momento da gestão. Então, quando as partes têm tempo, quando as partes conseguem seguir a formalidade correta, então elas não precisam, por exemplo, fugir da burocracia naquele momento, elas não precisam de celeridade para conseguir determinadas condições comerciais, por exemplo, siga a formalidade prevista no contrato. Mas, do contrário, nem sempre nós temos o melhor cenário do mundo para a operação.
Até porque os negócios precisam de agilidade, senão elas perdem realmente condições comerciais, operacionais, pessoais, enfim. Quando não se segue ali, nós precisamos então guardar provas físicas, testemunhais e digitais de que aquela alteração ocorreu, houve a concordância da outra parte e mais, na rotina daquela operação, aquela alteração passou-se a ser aplicada, então ela consolidou-se entre as partes. Tendo isso, você tem a validade e a eficácia dessa alteração.